Mas você é obrigado a encarar. Ô Ivan, a ansiedade. Eu vou comentar uma situação. Aí a Sônia, ela tem problema de ansiedade, ela diz, meu Deus, eu não aguento mais. Todo dia à noite me bate uma coceirada no corpo, eu chego a marcar meus pescoços e o braço, as pernas, de tanto que eu fico agoniada. Como lidar com isso? Que isso me ataca mais é à noite. Durante o dia estou tranquila. Caiu à noite, eu não sei se é que o corpo relaxa, eu começo a acontecer isso tudo. Na realidade, o nosso corpo ele é interligado, né? Os sentimentos, emoções e o nosso corpo físico. E tudo aquilo que você tem de emoção, de uma forma exacerbada, ela pode se manifestar no corpo, né? E por que à noite? Geralmente à noite, quando você está mais tranquilo, que o corpo relaxa, você começa a reviver tudo que você passou durante o dia, né? E aí vai se gerando uma certa ansiedade. A ansiedade, o que é? Ela é um excesso de futuro. Né? A pessoa ela está preocupada com algo que ainda não aconteceu e que talvez não vá acontecer. Talvez a pessoa teve alguns gatilhos durante o dia, algumas coisas que foram lançadas para ela, situações para serem resolvidas e ela não conseguiu resolver. Quando chega à noite, a pessoa começa a tentar resolver aquilo na mente. E aí o corpo não consegue relaxar, a mente não consegue relaxar, não consegue dormir. E aí isso precisa se manifestar de alguma forma, né? É o que a gente chama de somatização, né? Que são quando algum problema de ordem emocional ele começa a se manifestar no seu corpo físico, né? Daí pode ser essas coceiras, pode ser aquelas bolinhas que dão ao redor da boca, dores musculares, né? Algumas pequenas inflamações. Agora, como resolver? Aí temos que pensar em que nível que já está essa ansiedade. Às vezes, há necessidade de um acompanhamento terapêutico e medicamento, né? Para dar essa relaxada primeiro, para dar essa estabilizada no organismo, para que daí então a pessoa possa fazer uma sessão terapêutica, um acompanhamento ou um processo terapêutico para resolver, porque o remédio ele vai resolver esse sintoma imediato, né? Mas é necessário tratar a causa também, né? Descobrir o que está gerando essa ansiedade. Não é do nada, alguma coisa não está sendo resolvida, né? Há algum gatilho que provoque isso, né? Ó, um exemplo, isso aconteceu comigo e acontece comigo. Eu estava do lado de uma pessoa, aí a pessoa estava sentada tomando café comigo, me observando. A pessoa assim, ô Márcio, você sabia que tu é ansioso? Aí eu, não, tá maluco? Eu disse, não, tu é ansioso. Velho, em 20 minutos, eu não sei com quem tá falando nesse celular, tu cobrou 30 vezes a pessoa se o negócio estava pronto. E o cara, tu não pode ser assim. Tu fala uma vez só, esquece, depois à tarde tu pergunta, não, mas tu pergunta, e vai, e vai. Isso torna a paciência de qualquer um. Isso é ansiedade. E ansiedade você tem sim. Será? Todos nós, de alguma forma, somos ansiosos. Nós vivemos uma geração muito ansiosa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E esses dias eu ainda falava com alguns jovens, eu dizia que eu ainda fiz parte da geração que escrevia cartas. Quando você escrevia carta, você deve você deve ter vivenciado isso. Você tinha um tempo para que a carta chegasse ao destinatário e às vezes nem chegava. E aí você tinha que esperar ele ler a carta, escrever a carta, postar no correio e você receber de novo. Então, às vezes, esse processo de comunicação poderia levar dias, semanas e às vezes até meses, dependendo do lugar do mundo que você enviasse essa carta. E a gente conseguia esperar. Hoje em dia, não. Você manda uma mensagem para a pessoa. Você viu ali que ainda não ficou azulzinho. Agora tem alguns que tiraram essa função do azulzinho. Então você não sabe se a pessoa leu e a pessoa não responde. Você já começa a ficar ansioso, porque você não obteve uma resposta, né? Aí, quando nós falamos de ansiedade, nós temos que pensar. É uma ansiedade situacional? É uma ansiedade normal? Ou é uma ansiedade exacerbada? Quando eu falo em ansiedade exacerbada, é aquilo que já está te gerando algum tipo de mal, de incômodo, né? Então aí ela precisa ser tratada. Agora, em uma determinada proporção, todos nós temos um pouquinho de ansiedade, né? São exemplos, telespectador, que eu dou, porque assim, ó, de mim, eu baseio por mim que isso acontece com vocês também.
Entendeu? Acontece com vocês. Tem pessoas que se acha a vida é normal. Mas quando tu tá meia hora conversando com a pessoa, que tu começa a puxar e entrar no passado da pessoa, pronto. Aí é motivo de choradeira, motivo de desespero, motivo de querer arrancar os cabelos. Tem pessoas que vivem isso. É a famosa, desculpe o Ivan, que você entende muito melhor do que eu, é a famosa vida de rolha. Você pega ali, tapou a garrafa, acha que teus problemas estão resolvidos. Eu não tenho problema, não tenho. Aí pega um profissional desse que entende do assunto, em menos de 20 minutos ele já vai no teu diagnóstico. Não, realmente tu tem. Porque não adianta mascarar. As pessoas que têm ansiedade, que têm esses problemas, principalmente a síndrome do medo, que já é outra situação, as pessoas têm que procurar um tratamento. Né? Sim. O primeiro passo para as pessoas para você ser curado de qualquer coisa, seja isso de ordem fisiológica, biológica ou emocional, é você reconhecer que você tem um problema, né? Então você tocou bem no ponto. Não adianta ficar empurrando o lixinho para debaixo do tapete, não adianta querer tampar o sol com a peneira, como dizia minha avó, né? Você precisa primeiro assumir, não, eu sou uma pessoa ansiosa e eu percebo que isso me afeta. Aí falando do medo, assim como a ansiedade, o medo também, dentro de uma proporção, ele é normal, ele é até necessário. O medo ele pode se qualificar como um trauma também? Então, se ele se transformou em uma fobia, é como eu falei, o medo normal, é como se fosse uma barreira para evitar que nós cometemos coisas absurdas, que nós corramos risco, né? Agora, quando esse medo começa a se tornar patológico, né, aí que é o problema. E ele pode ser fruto de um trauma, sim. Né? Eu atendi uma moça uma vez que ela não suportava barata, né? Que é uma espécie de fobia, né? Ela não suportava a barata. Só que ela não sabia o porquê que ela tinha tanto medo da barata. E aí eu conversando com a mãe dela, atendendo ela, daí um dia eu chamei a mãe dela e perguntei, né? Tem alguma história da tua filha com barata? Porque ela não conseguia lembrar, isso estava no inconsciente dela. Freud fala muito sobre isso, né? Aí a mãe dela me contou que quando ela era bebezinha, ela estava dormindo assim no chão, ela forrou um pano, colocou a bebezinha no chão para dormir. E aí a mãe entrou, a mãe tinha dado uma saidinha, quando a mãe entrou de novo no lugar onde ela estava dormindo, tinha uma barata passando pela criança. E aí a mãe se assustou com a barata e começou a gritar, barata, 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 e aí foi lá para tentar tirar a barata. E a neném acordou. E quando ela acordou, a barata assustada também com a mãe, né, porque a barata estava com mais medo do que a própria mãe, a barata começou a correr no rosto da menina. Aí, só que ela não lembrava, ela tinha 2, 3 anos. E ela, já com 16, 17 anos, não lembrava da história. Mas o cérebro registrou e ela, a partir dali, desenvolveu uma fobia, que era o medo extremo de barata. Então, o medo normal, ele é aceitável e necessário, ele nos preserva. Mas aí esse medo patológico que nos impede de sair de casa, que nos impede de nos relacionarmos, de desenvolver uma função profissional, então esse medo, ele precisa ser tratado. Pessoas que travam no meio do trânsito, né, não conseguem ir nem para frente nem para trás porque alguma coisa ali desencadeou um pânico, né? Então isso precisa ser tratado.